Stephanie, e qual é a provável origem do SARS-CoV-2? Essa é uma discussão que ainda não tem né, 100% de certeza, fechada, até entre os cientistas tem bastante teoria, né, sendo testada. Uma teoria que muita gente concorda e que caiu por terra é que foi um vírus desenvolvido em laboratório, por uma guerra política e por aí vai. Então, a maioria das pesquisas já afirmaram que não, não foi bem assim que aconteceu. Então, muita gente, né, aproveitando o link dos répteis, no começo, né, que teve toda a pandemia, enfim, que era ainda uma epidemia lá na China, o pessoal vinculava aquelas fotos, né, de sopa com cobra, aquelas coisas bizarras. Só Morcego! que, e assim, Sim, não tem nenhuma comprovação do SARS-CoV mesmo, em algum coronavírus próximo a répteis. Então, isso foi totalmente descartado. Encontrou uma semelhança no genoma, né, desse vírus, do SARS-CoV-2, de cerca de uns 79% com o da SARS, que foi uma outra grande pandemia, né, digamos assim, que teve no passado, né, no início do século XXI, lá em 2002, 2003. Então, por isso que ele ficou sendo chamado até de SARS-CoV, só que 2, o sim. vírus. Aí, no final das contas, os pesquisadores foram, né, pesquisando, ou quais espécies que eles acharam mais coincidente, né, ou a sequência genética. 96%, né, de coincidência do genoma com o pangolim, é como se fosse um tatu, né, lá da China, bem recorrente na região de Wuhan. E também, assim, aliás, desculpa, 91%. E 96% com um morcego de uma espécie que é bem recorrente lá na China também. Então, esse genoma do SARS-CoV-2 é muito parecido com o de morcegos. Então, a hipótese é que esse vírus, o SARS-CoV-2, tenha sofrido uma mutação desse vírus de um morcego. Essa é a hipótese mais aceita por enquanto. E o pessoal pergunta, e o pangolim nessa história, né? Talvez ele pode ter sido um hospedeiro intermediário, porque às vezes você tem lá, né, a fonte principal, um hospedeiro intermediário até chegar no ser humano. Mas ainda nada foi comprovado. A gente só sabe que esse vírus tem maior proximidade com o morcego. Só que também não foi assim, igual que a gente vê, né, nos memes de Facebook, que o pessoal pensa assim, às vezes no silêncio da noite, eu penso que custava ter fervido a sopa de morcego. Não foi assim também. Porque o morcego, não foi porque eu vou lá comer um morcego que eu vou pegar um SARS-CoV. É mais provável que você pegue raiva, enfim. Outros vírus. Esse vírus não é o mesmo, não é igual do morcego. Ele mudou. Até que ele chegou no ser humano. Como ele chegou ainda, a gente não sabe. Então, isso é muito legal também para a gente pensar, porque eu não sei vocês, eu fiquei bem preocupada com uma repercussão que teve, bem negativa e feia, de xenofobia no início da pandemia, que teve até, né, o vírus da China. Gente, não é bem assim. A gente tem que tomar cuidado com certas falas, né? Porque a gente vive num país tropical, onde pode ter novos surtos, outras doenças e vírus surgindo. A gente sabe como é complicado e complexa essa questão lá na própria China, né, de consumo de animais silvestres, mas que depois dessa pandemia foi proibido. No Brasil é proibido o consumo de animais silvestres, né? Você tem até algumas carnes exóticas que eles aprovam o abate, como de jacaré, avestruz, enfim. Só que é proibido. Ok. Vocês acham que não tem consumo de tatu brasileiro? Tem muita carne aqui que é consumida. Então, a gente não pode também ficar só falando no lado da China e não olhar para a nossa realidade brasileira. Então, essa questão xenofóbica é inconcebível dentro de uma pandemia, porque está todo mundo sofrendo, está todo mundo no mesmo barco, né, na mesma tempestade, digamos assim, e a gente também tem que olhar para os nossos defeitos do Brasil. Independente da ideologia, né, alimentar, o consumo de carne é presente no mundo. Independente de você estar no meio de uma pandemia, a qualidade de vida desses animais que vão ser abatidos para consumo vai interferir na qualidade de alimento, do alimento de origem animal.
A forma como ele é criado vai interferir na produção de tudo, tanto de leite, até das abelhas, do mel. Então, você tem que tomar cuidado como esse animal que vai servir de produção para algum alimento para os seres humanos, enfim, a gente tem que tomar cuidado com a qualidade e bem-estar deles. No Brasil é proibido o abate de animais silvestres, salvo algumas carnes, como eu comentei, né? Por exemplo, a capivara, ou você tem avestruz, você tem jacaré, tem esses consumos. Na região da Amazônia, por exemplo, você tem uns peixes super exóticos, você tem um consumo de outros animais também bem específicos. Cada região brasileira tem uma cultura alimentar diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque essa proximidade do ser humano com essas espécies que a gente ainda não conhece direito, que a gente ainda não sabe a dinâmica deles aqui conosco, é complicado. Perguntaram assim, os veganos terão mais imunidade aos vírus? Não. É a Rosane. Os veganos, eles mesmo assim, estando aqui no nosso mundo sem comer produtos de origem animal, a gente é o conceito de saúde única, né, que a gente não comentou no começo. O conceito de saúde única é que a gente não pode separar saúdes animal, ambiental e humana, porque uma interfere na outra. Os animais de produção existem. Eles podem, muitas vezes, disseminar doenças no ambiente, por exemplo, de produção de legumes, verduras, que a gente pode consumir e ser intoxicado. Por exemplo, um exemplo muito clássico é o toxoplasma, que muita gente, isso, cara, tem uma palestra inteira, né, que fala que é de doença do gato, mas não é, na real. A verdade é que ele a maior fonte de infecção são produtos como carnes mal cozidas e também verduras mal lavadas. Então, todo mundo tá propenso a pegar essas doenças de origem animal, as zoonoses, né, que a gente compartilha com eles. E todo mundo tá nesse mundo. Ninguém vive isolado, independente da minha escolha de ser vegano, vegetariano e por aí vai. Tanto é que agora a gente não tem a comprovação científica que foi o mercado de Wuhan, com aquele mercado de animais vivos, que é uma coisa péssima, né, mesmo, que interfere na qualidade do alimento que vai ser consumido, que foi lá que realmente começou todo esse vírus, né? Aquele meme não é real. Mas a gente tem que tomar cuidado porque, independente se você é vegano, vegetariano, enfim, você também está propício a pegar o SARS-CoV, a pegar outras doenças. Um exemplo muito clássico, por exemplo, de vírus também, que tem a ver com a nossa invasão no ambiente, é o vírus da febre amarela. Quando teve o surto lá no final de 2017, começo de 2018. A gente era de uma região que não tinha, né, esse vírus circulante. Então, o que aconteceu? Tem muitos pesquisadores que falam que com o desastre de Mariana, houve todo um desastre ambiental importantíssimo, né? Foi o maior desastre ambiental do Brasil. E mudou toda a sequência da onde acontecia o vírus, da onde o vírus circulava. E formaram alguns corredores ecológicos que fizeram com que o vírus chegasse em São Paulo. E olha que curioso, na capital paulista, onde foi o primeiro caso? Lá perto do Horto Florestal. Aonde? Em condomínios de alto padrão, que invadiram a área de mata fechada e estavam vivendo lá naquele local. Então, assim, a partir do momento que o ser humano invade áreas que normalmente não era para ele estar lá, e porque tem aquela ecologia do local, muitas coisas podem acontecer, porque dentro daquele local tem uma dinâmica. Aí você é só mais uma espécie, o ser humano é só mais uma espécie dentro das milhares que existem no planeta. E ele também está suscetível a várias coisas. Então é nesse momento que começa, né, a febre amarela na capital paulista, depois vai se espalhando e por aí vai. Então é muito bacana a gente ver como as coisas estão conectadas. E que o ser humano, infelizmente, impacta, deixa vários rastros, impacta, né? Não tem uma harmonia com o ambiente nem com os animais, porque até depois eu vou responder alguns comentários do pessoal
falou, né, de mudança comportamental dos pets na quarentena. Então, o ser humano, ele se mete nessas coisas que a gente não conhece, porque ainda bem que ainda tem muita pesquisa a ser feita, então a gente não conhece todas as espécies, a gente não conhece todas as dinâmicas. Um vírus, mesmo que a gente conheça, amanhã ele pode ser um novo vírus com outra dinâmica viral. Então a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa ter consciência também, né? Só para encerrar essa caso de consumo de carne, por aí vai, que é polêmico, e eu, como a live é para reflexão, no Brasil e no mundo, até na Alemanha, está tendo vários surtos e eles estão fechando os frigoríficos por causa da Covid-19. E por quê? Porque normalmente locais fechados tem maior contaminação. O que acontece nesses abatedores frigoríficos? Então, no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, eles tiveram vários casos, né, de frigoríficos com pessoas contaminadas. E eles tiveram que fechar, Certo. porque não pode contaminar os outros trabalhadores, por aí vai. Isso só mostra também como que é frágil, né, a nossa saúde humana mesmo. E como que as condições de trabalho, que normalmente nesses lugares não são muito boas, evidenciam algumas coisas. Essa pandemia foi, assim, revolucionária no sentido do quê? De evidenciar muitos problemas sociais que existem no mundo. E jogar, né, escancarar, assim, né? Algumas pessoas têm, sim, mais benefícios, outras estão lá mais com algumas dificuldades e que agravou demais com esse vírus, né? Sim, o padrão socioeconômico, político, ele acaba fomentando grandes desgastes ao planeta. Como todos os ecossistemas estão interligados, todos os seres vivos sofrem, inclusive o ser humano. A Rosane falou aí de veganismo, né? Outros são vegetarianos. É interessante aí, eu vou fazer algumas pontuações, a gente vai dar um curso sobre alimentação saudável e sustentável, o alimento tem que ser sustentável. Legal. Também em outubro, uma parceria com a Casa Sete Mares. Mas em relação a essa questão, por exemplo, quando você tem uma pecuária extensiva, não só no Brasil, mas em vários países, você tem um problema grave relacionado à questão de saneamento. Por exemplo, no Brasil, em outras cidades brasileiras e outros lugares do mundo, não tem saneamento básico que atende nem a população humana. Então, a população de animais também não tem. Então, o que acontece? Excrementos, milhões de toneladas de excrementos de bovinos, caprinos, suínos, entre outros grupos, são lançados nos recursos hídricos. E lá nos recursos hídricos, junto com excrementos humanos, os micro-organismos sabem namorar. Eles sabem fazer o quê? Troca de pedaços de DNA ou troca de pedaços de RNA, o que não pode ter, então, xenofobia, né? Em função disso também. Porque isso você favorece o surgimento de novos vírus, de novas bactérias e, portanto, novas pandemias. Então, é um caso aí importante para reflexão. Em relação à pecuária, nós sabemos aí da encruzilhada do planeta, né, que no momento é o aquecimento global. Alguns estudiosos falam que, infelizmente, em poucos anos, a população mundial vai estar em confinamento. Não necessariamente por causa de um vírus ou de uma bactéria, mas por causa das altas temperaturas. E nós observamos, infelizmente, nos anos anteriores, que na Europa, na América Central, temperaturas altíssimas e as pessoas morrendo em função do calor, mesmo dentro de suas casas. Então, a situação a gente tem que tomar cuidado, né, em relação a isso. A Rosane falou aí em veganismo. É lógico que o consumo exacerbado, né, de animais ou de proteína, né, animal leva a potencializar, infelizmente, o temido aquecimento global. Você falou muito bem aí da questão do pangolim, você falou do morcego. Do grupo dos mamíferos, né, a ordem Chiroptera, que são os morcegos e rodêntia, tem um grupo mais diversificado. E morcegos, provavelmente por causa do voo, eles têm uma defesa imunológica muito diferenciada, então eles albergam quantidades aí diversificadas do grupo de coronavírus. Agora, essas pesquisas que você citou, eu li uma muito interessante, que no caso do pangolim, acredita-se, né, esses pesquisadores chineses,
que apenas uma determinada região do genoma do coronavírus encontrado no pangolim, ele tem uma maior aderência, uma maior possibilidade em adentrar as células humanas. Como a gente já disse, um vírus ele é altamente especializado, ele não vai entrar, né, do coelho, vai pular e parasitar o cachorro ou ainda uma girafa, a não ser que sofra recombinação ou mutação. As coisas são delicadas. Eu vou aproveitar que eu falei do curso, né, de alimentação saudável e sustentável, está lá no nosso site, na nossa bio. E a gente também está com um curso gratuito, que amanhã vai começar, né, o segundo módulo, que é Pandemia, Impactos Sociais, Econômicos e Ambientais, Pesquisas e Possibilidades de Prevenção. Na verdade, é um curso, né, para reflexões e troca de experiências entre as pessoas. E a gente também vai ter uma live, né, no dia 6 de junho, aí na Semana do Meio Ambiente, que é sobre a importância do Pilates no equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. E a convidada é a Lígia de Amorim Costa. Ela é graduada em Educação Física pela FEFISA e fez uma pós na FMU, especializada em atividade física, na gestação e no pós-parto. E também instrutora de